Olá, amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube, estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. E a temperatura está subindo na Superliga Brasileira de Vôlei, hein? No masculino a gente está aí chegando na reta final e hoje a gente vai falar da 9ª rodada do retorno. Pois é, o Corinthians venceu o Leves Canoas por 3-1 com parciais de 25-20, 25-23, 20-25 e 25-21 em um jogo equilibradíssimo, onde o canhoto Abubakar se destacou mais uma vez e fez 20 pontos, sendo o maior pontuador da partida. Mesmo assim, o Canoas não conseguiu sair com a vitória. E quem acabou levando, se destacando e levando para casa o Viva Vôlei foi Luizinho, que deu um show no meio de rede do Corinthians. O Maringá perdeu para o Minas, 3-1 dentro de casa. Parciais de 25-22, 19-25, 20-25 e 16-25 aí, num jogo bem equilibrado também, onde BC foi a grande estrela. O cubano BC foi o maior pontuador da partida, fez 14 pontos e de quebra ficou com o Viva Vôlei. O Minas aí segue incomodando quase todo mundo, inclusive os grandes, e pode ser aí uma grande surpresa nos playoffs. Funvic, Taubaté e SESI São Paulo fizeram um grande clássico paulista, reeditando a última final do Campeonato Paulista. Pois é, mas o SESI não deixou Taubaté ver a cor da bola e venceu por 3-0, com parciais de 12-25, é isso mesmo, gente, 12-25, 23-25 e 18-25. O oposto, Alan, sempre ele, foi o maior destaque, sendo o maior pontuador da partida com 16 pontos assinalados. Do seu lado, o super levantador William da seleção brasileira, o mago do voleibol, acabou ganhando o Viva Vôlei pela sua grande distribuição de jogadas na partida. Bom, o Caramuru voltou a vencer, dessa vez enfrentando o Juiz de Fora Vôlei, e foi por 3-1, com parciais de 27-29, 25-19, 25-19 e um disputado 26-24. Cristiano Santos foi o maior pontuador da partida, com excelentes 25 pontos. A gente teve aí, quase que fechando a rodada, um duelo entre Sesc Rio de Janeiro e Montes Claros. Gente, foi a grande zebra do torneio até aqui. Um dos favoritos ao título, jogando dentro de quadra, da sua própria casa, o Sesc Rio de Janeiro foi derrotado pela equipe mineira por 3-1, parciais de 23-25, 25-18, 24-26 e 19-25. O maior pontuador do jogo e também premiado com o Viva Vôlei foi o oposto alemão, dono de 25 pontos no embate. Pois é, o Sesc mais uma vez não pôde contar com o João Rafael. O João Rafael que começou aí a Superliga dando um show, ganhando quase todos os Viva Vôleis, mas tem sido atrapalhado com uma série de lesões e isso tem prejudicado bastante a equipe. A gente fecharia a rodada com o jogo entre Sada Cruzeiro e o Vôlei Renata, mas esse jogo foi adiado para o próximo dia 14/3, né? A Superliga Masculina está aí chegando na sua fase final, na reta de classificação, né? E já estamos vendo aí no retrovisor o playoff chegando. Faltam apenas 2 rodadas para definir todas as posições e os 8 que passam para a fase final. Falando nisso, em fase final, em playoff, a gente vai falar da última rodada da fase classificatória do torneio feminino, a 11ª rodada do retorno. Nessa rodada, o Fluminense abriu fazendo 3-1 no SESI São Paulo, parciais de 27-29, 16-25, 25-22 e 20-25. A maior pontuadora da partida, para variar, foi Taizinha, galera. Fez 18 pontos. Um grande destaque do jogo aí. O Pinheiros não teve dificuldades
para derrotar o Brasília por 3-0, parciais de 25-18, 25-23 e 27-25, um jogo que, apesar dos 3-0, foi extremamente disputado. E a Bruna Honório também, para variar, foi a maior pontuadora do jogo e recebeu o Viva Vôlei, marcando 16 pontos na partida. Uma zebra aí que aconteceu que ninguém esperava, sem desmerecer o São Caetano, foi a vitória do time sobre o Vôlei Bauru de Tiffany por 3-1, parciais de 28-26, um set disputadíssimo, 19-25, 25-21 e um quarto set para testar cardíaco, 29-27, 3-1 para o São Caetano, e o jogo teve como maior pontuadora a oposta Tiffany, com 24 pontos na partida. O Vôlei Bauru, mesmo com essa grande pontuação da Tiffany, acabou perdendo 3 pontos e com isso caiu da 7ª para a 8ª posição, mas ainda conseguiu se classificar para os playoffs. Quem caiu fora foi justamente o São Caetano, que acabou na 9ª posição. O Renata Valinhos perdeu por 3-0 para o Camponesa Minas. Aliás, Valinhos, mesmo jogando dentro de casa, não viu a cor da bola. As parciais foram 13-25 e um duplo 15-25. Uma pontuação muito baixa das meninas de Valinhos, e o Minas passou por cima aí, comandada pela oposta Hooker. Destiny Hooker, a norte-americana, fez 18 pontos na partida. Tivemos também a derrota do Rinodê Barueri, de José Roberto Guimarães, por 3-1 para o líder da competição, o Dentil Praia Clube. Parciais de 22-25, 10-25. Não é brincadeira não, gente. 10-25, 25-21 e 14-25. A ponteira Ellen foi a maior pontuadora da partida com 22 pontos e, de quebra, ficou com o Viva Vôlei. Nesse jogo, Garay, ainda voltando de contusão, só participou dos primeiros sets, deixando seu lugar depois para a ponteira Amanda. Fechando essa rodada, o super clássico, o maior de todos os tempos do voleibol feminino no Brasil, Sesc Rio de Janeiro e Vôlei Nestlé Osasco. 3-1 para as cariocas, que fecharam em 13-25, 26-24, 25-22 e 25-21, tendo a levantadora Roberta da seleção brasileira como o viva vôlei da partida. Pois é, todos esperavam um grande jogo que, apesar de não valer mais nada, né, o Sesc já se sagrou vice-campeão da fase de classificação e o Vôlei Nestlé está aí em terceiro. O jogo já não valia mais nada, mas a rivalidade manda em quadra, né? E o Vôlei Nestlé começou muito bem, fazendo 25-13, destruiu o Rio de Janeiro no primeiro set. Mas o que se viu nos sets seguintes foi uma maior organização coletiva da equipe carioca, que acabou virando o jogo e levando a partida. Bom, encerrada a fase de classificação, nós já temos aí o cruzamento das quartas de final, que ficou dessa forma. Primeiro colocado, Praia Clube, vai enfrentar o Vôlei Bauru da polêmica Tiffany. Aí um grande duelo de opostos entre Tiffany e Nicole Fawcett. O segundo colocado, Sesc Rio de Janeiro, vai pegar o Pinheiros. O Minas enfrenta o Fluminense. Osasco enfrenta Barueri. Na minha opinião, aí, o jogo que deve ficar mais parelho realmente vai ser entre Osasco e Barueri. Osasco é uma grande equipe, mas Barueri vem numa crescente, principalmente agora com o retorno de Thaisa, que ainda se encontra fora de forma, e a chegada da levantadora norte-americana Carly Lloyd, que deu outro ritmo para a equipe. Então, assim, Zé Roberto é um técnico acima de qualquer suspeita, né? Não tem como se falar do seu talento e vai ser aí um duelo que deve prometer bastante, assim, deve ser bem equilibrado e fica difícil até dizer quem vai ganhar. Eu acho que quem pode pesar a favor do Osasco é realmente Tandara, né, que é hoje uma das maiores opostas do voleibol mundial, mas que nas duas últimas rodadas não se apresentou tão bem quanto é de costume. Então,
o termômetro do jogo ali pode ser realmente a Tandara. Então a gente tem que aguardar, mas só grandes jogos, não acredito aí em disparidade. Talvez Sesc e Pinheiros, né, o Sesc tenha uma ligeira vantagem aí, mas os demais jogos devem ser bastante emocionantes e a gente não perde por esperar. Falando em não perder por esperar, a gente vai direto agora para o saque rápido. Bom, e no saque rápido de hoje a gente já começa falando de Superliga B, né? Na versão masculina a gente chega à 6ª rodada, faltando aí apenas mais uma para terminar a fase de classificação com grandes jogos, né? A UPS perdeu dentro de casa para o Botafogo por 3-2 com parciais de 12-25, 23-25, 26-24, 25-21 e um apertadíssimo 15-13 no tie-break aí, tirando o primeiro set, foi um jogaço super equilibrado. O vôlei Itapetininga venceu por 3-0 o Santo André, 25-19, 25-20 e 25-17. Blumenau perdeu dentro de casa para o Monte Cristo, 3-1, parciais de 22-25, 27-29, 25-22 e 17-25. E fechando a rodada, a gente teve Uberlândia sendo derrotada por 3-0 por Ribeirão Preto, parciais de 18-25, 17-25 e um apertadíssimo 29-31. Jogaço aí, bem interessante, galera. Bom, depois dessa 6ª rodada, a classificação traz o Itapetininga em primeiro com 13 pontos conquistados. Empatados ali, separados apenas pelo critério de desempate, vem em segundo o Vôlei Ribeirão. E em terceiro, o Botafogo de Regatas com 11 pontos. A gente sabe aí que os 2 primeiros colocados, no final, aí ao final da Superliga B, vão subir para a Superliga A. E o masculino segue aí bastante indefinido. A gente tem 3 equipes empatadas em 4º, 5º e 6º com 10 pontos, ou seja, apenas um atrás do Botafogo. Tá tudo muito misturado ainda e vem muita emoção por aí. A gente está chegando na fase final, já tem os playoffs das quartas de final. Falando em quartas de final, a gente teve aí a 5ª e última rodada da Superliga Feminina B, né? A fase de classificação encerrou na semana passada e a gente teve aí o São José dos Pinhais vencendo de maneira bem apertada a equipe do Cefa, 3-2, parciais de 25-21, 24-26, 21-25, 25-19 e 15-11 no tie-break. São José vem aí em terceiro lugar nesse campeonato. O ADC Bradesco foi derrotado por 3-1 pelo líder invicto, o Vôlei Positivo Londrina, da canhotinha Lia, parciais de 26-28, 25-20, 13-25 e 22-25. O Bradesco foi a primeira equipe a tirar um set do time de Londrina. Fechando a rodada, o Curitiba Carob House venceu por 3-0 o Lavras Vôlei, 25-16, 25-20 e um bastante constrangedor 25-9. Pois é, com essa rodada a classificação ficou Vôlei Positivo Londrina em primeiro lugar invicto, a única equipe invicta com 15 pontos. Em segunda, o Curitiba Carob House com 12, São José dos Pinhais com 8 pontos na terceira posição. E essa semana já começa aí o playoff das quartas de final. Vôlei Positivo e o Carob House passam para a semi, não disputam esse playoff, só as demais equipes vão disputar para ver quem vai se juntar aos dois na fase final do torneio. Então a gente tem agora no próximo dia 8 o Lavras Vôlei enfrentando o São José dos Pinhais às 20 horas. Então, no dia 10, às 17 horas, o ADC Bradesco enfrenta o Cefa. E pela segunda rodada, a gente tem o jogo de volta, São José dos Pinhais recebendo o Lavras no próximo dia 16, às 20 horas, e o Cefa recebendo o ADC Bradesco no dia 17, também às 20 horas.
Caso haja empate nesses dois jogos, vai ter a disputa de um Golden Set para ver quem são as duas equipes que se juntarão a Londrina e Curitiba na fase semifinal do torneio. Bom, depois de falar de Superliga B, a gente volta os olhos para a Superliga A novamente e vai falar de uma história aí que pode deixar a galera do Cruzeiro meio triste. Pois é, o Leal, depois de 6 anos jogando pelo Cruzeiro, pode estar de malas prontas para o exterior. E onde Leal poderá deixar o Sada Cruzeiro no final da temporada. E tem duas grandes, e quando eu falo grandes, é no superlativo mesmo, duas grandes equipes de olho no cubano. O Zenit Kazan e o Civita Nova, atuais campeão e vice-campeão do Mundial de Clubes. Leal está no Clube Mineiro já há 6 anos, como eu falei, né? E segue acumulando diversos títulos, tanto pela equipe quanto individuais. O russo Zenit Kazan deverá perder o também cubano Wilfredo Leão, um dos mais valorizados atacantes do mundo, para o italiano Perugia. E o que se diz, pelo menos nos bastidores, é que a prioridade número 1 para substituí-lo seria o cubano naturalizado brasileiro Leal. Porém, a proposta do Civita Nova parece ser bem mais atrativa. E se for jogar na Itália, Leal jogará com seu compatriota Juan Torena, já garantido no clube até 2020. Leal já está devidamente regularizado e deverá defender a seleção brasileira já a partir de 2019. Bom, essa semana a gente teve também uma reunião entre os clubes da Superliga Feminina A, já visando a próxima edição do torneio, onde foram discutidos vários assuntos, mas o principal foi o polêmico ranking. Pois é, pelo que foi decidido, segue-se tudo do mesmo jeito, com pequenas alterações. Bom, seguem ranqueadas com 7 pontos as jogadoras Dani Lins, Fabiana, Thaisa, Fernanda Garay, Gabriela Guimarães, Natália e Tandara. Saem do ranking de 7 pontos a Jaqueline e a Sheila e entra em seu lugar a oposta Tiffany. E aí ninguém vai entrar em polêmica agora, o importante é que ela está lá no ranking. Vai ser mais uma jogadora de 7 pontos. Outras diretrizes foram mantidas, né? Assim como a inscrição máxima de apenas 2 jogadoras com valor de 7 pontos e também 2 estrangeiras por equipe. A regra sobre o ranking do masculino deverá ser divulgada após uma reunião que vai acontecer no próximo dia 20 de março em São Paulo. Bom, depois da gente falar dessas feras todas, a gente vai falar de um cara que é excepcional, um dos melhores do mundo da sua posição. E a gente vai falar nele no Personalidades do Vôlei. Yenia Grebennikov começou seus primeiros passos no vôlei aos 9 anos de idade no CSC Rennes. No ano seguinte, começou a atuar nas categorias de base do clube, Rennes Vôlei 35, onde seu pai, o russo Boris Grebennikov, era o treinador do time principal. Na temporada 2008-2009, foi promovido à categoria principal do clube, desempenhando a função de ponteiro, e passou a ser treinado pelo seu próprio pai. No clube, conquistou na edição 2011-2012 a Copa da França e foi eleito o MVP das finais. Em 2011, defendeu pela primeira vez a seleção de seu país, onde disputou a Liga Mundial. Depois de mais de 13 anos defendendo o clube de sua cidade natal, transferiu-se para o clube alemão do Friedrichshain, clube que, sem dúvida, foi o divisor de águas em sua carreira. Defendendo as cores do time, conquistou os títulos do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha. No ano de 2014,
disputou na Polônia o Campeonato Mundial, onde de maneira surpreendente a França ficou na 4ª colocação e Grebennikov foi eleito o melhor líbero da competição. No ano seguinte, conquistou a medalha de ouro na Liga Mundial e também no Campeonato Europeu, sendo eleito o melhor líbero em ambas as competições. Em 2016, conquistou a medalha de bronze da Liga Mundial, sendo mais uma vez apontado como o melhor líbero. Na temporada 2015-2016, assinou contrato com o clube italiano do Macerata. Conquistou pela equipe a medalha de bronze na Liga dos Campeões, onde conquistou o prêmio de melhor líbero. Em 2016, representou o seu país nos Jogos Olímpicos de Verão no Rio de Janeiro, onde ficou com um modesto 9º lugar. Bom, e depois de a gente falar dessa feríssima do vôlei internacional, né, o Grebennikov, na minha opinião, eu que sou líbero de ofício, posso falar, o cara é espetacular aí, junto com o Scadinha, uns fenômenos da posição no mundo, né? Depois de falar desse cracaço, a gente vai para nossa agenda. Então pega aí papel e caneta, porque só tem jogaço, principalmente com o início dos playoffs do feminino. Pois é, a gente já vai ter aí amanhã, às 19 horas, ao vivo na Sport TV, Vôlei Bauru e Dentil Praia Clube. Jogaço aí, Tiffany em quadra, todo mundo ligadinho, porque o jogo promete. Às 21h30 também amanhã, Esporte Clube Pinheiros e Sesc Rio de Janeiro. Tudo na Sport TV, galera. No dia seguinte, às 10h30 da manhã, a gente tem Fluminense e Camponesa Minas, também na Sport TV. E fechando o dia, ainda pelo masculino, a gente vai ter às 15 horas na Rede TV, Vôlei Renata e Sesc Rio de Janeiro. Então tem voleibol aí para dar e vender, muito jogo de altíssimo nível para a gente estar ligadinho na TV e você não pode perder. Então fica ligadinho aí e a gente se vê na semana que vem, tá ok? Um beijo grande e até lá!